doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 99%. A raiva ela é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus da família Rhabdoviridae. Uma curiosidade, né, sobre o nome desse vírus é que Lyssa significa loucura. E a doença da raiva ela é justamente associada à agressividade, a sinais psicóticos, né, psicológicos que a pessoa apresenta, e irritabilidade, agressividade. Então, ela é associada, né, ao vírus da loucura, também conhecido como vírus da loucura. Ela é transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico contido na saliva do animal infectado, principalmente através da mordedura. Apesar de ser a principal forma de contaminação, né, através da mordedura, nós temos outras formas de contaminação também. Por exemplo, através do ar das cavernas, onde a gente tem a presença de morcegos, também através da arranhadura ou lambedura de animais infectados. Apesar também de ser poucos casos, mas a gente também tem a chance de contaminação pela doença da raiva através do transplante de órgãos. Quais os sinais e sintomas da doença da raiva? A gente tem dores musculares, paralisia com músculos fracos, né? Espasmos musculares, tremor muscular, fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite ou tontura. A gente também tem, né, principalmente os sinais psicológicos, né, que são alucinação, delírio ou medo, os comportamentos agressivos, inquietação, irritabilidade, formigamento ou sensibilidade à luz, né, que é a fotofobia, náusea ou vômito, também é comum a ansiedade, a baba, coma, confusão mental, convulsões, dificuldade de engolir, dor de cabeça, morte cerebral, pupila dilatada ou também o torcicolo. A patogênese da raiva, como que esse vírus, como que ele contamina o indivíduo, né, e como ele se propaga. Primeiramente, o vírus ele vai se replicar no local da inoculação. Primeiro momento, né, nas células musculares do tecido subepitelial, onde a gente teve a mordida, por exemplo, né? Posteriormente, a gente vai ter a replicação nas células musculares e posteriormente terá o segmento nas terminações nervosas. Uma vez nas junções neuromusculares, o vírus ele se liga ao receptor nicotínico, né, da acetilcolina, através da glicoproteína, atingindo os nervos periféricos. Então, ele vai se replicar nos neurônios motores da medula espinhal. A infecção chega ao cérebro posteriormente e o vírus ele se propaga para todos os neurônios e as glândulas salivares. A gente tem aqui o diagnóstico, né, o clínico, que é baseado no exame, sendo os primeiros sinais parestesia, que é o formigamento, ou dor no local da inoculação. Depende largamente na detenção por PCR, né, de RNA viral na saliva, no líquido cefalorraquidiano, que é o LCR, ou numa biópsia de pele ou nuca, sangue ou achados sorológicos do LSR. Nós temos aqui algumas classificações, né, quanto aos sinais clínicos. A gente tem aqui a forma clínica da raiva como sinais. A gente tem aqui os sinais pródromos, né, que é a duração de 2 a 4 dias, eles são sinais inespecíficos. Sintomas, né, mal-estar geral, pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, né, irritabilidade também. A gente vai ter uma inquietude, sensação de angústia, ela também é presente. Pode ocorrer uma hiperestesia ou parestesia no trajeto dos nervos periféricos próximos ao local da mordedura e também a gente tem algumas alterações de comportamento. A gente tem a fase neurológica, que ela é identificada de acordo com duas apresentações clássicas da doença, a forma furiosa, relacionada principalmente ao vírus transmitidos por canídeos, e a forma paralítica, né, que é associada na maioria dos casos pelos vírus transmitidos por morcegos. A forma furiosa é a infecção. Na forma furiosa, né, a infecção ela progride com manifestações de ansiedade, hiperexcitabilidade crescente, febre, delírios, espasmos musculares involuntários generalizados e convulsões também. Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua ocorrem quando o paciente ele vê ou tenta ingerir o líquido, né, que é a hidrofobia. Ele também apresenta cialorreia intensa, disfagia, aerofobia, hiperacusia e fotofobia também, que é uma sensibilidade à luz. Na forma paralítica, vai ocorrer a parestesia, né, que é o formigamento do e plurido no local da mordedura,
evolui para paralisia muscular, flácida precoce. Em geral, a sensibilidade é preservada. A gente tem também a febre, que é marcante, geralmente elevada e intermitente. E o quadro da paralisia leva a alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária, obstipação intestinal. Embora a gente observe espasmos musculares, especialmente na laringe-faringe, a gente não percebe claramente uma hidrofobia. E a consciência ela é preservada na maioria dos casos, sim, nessa forma paralítica. A gente tem a disautomia, né, que é a bradicardia, bradierritmia, taquicardia, taquiarritmia, hipo ou hipertensão arterial e a insuficiência respiratória. São as principais causas de morte, podendo ocorrer nas duas formas, né, tanto a forma furiosa ou a forma paralítica. O paciente ele evolui a óbito entre 5 a 7 dias na forma furiosa e até 14 dias na forma paralítica. A gente tem aqui também, né, o diagnóstico laboratorial, que a raiva ela pode ser comprovada precocemente por testes laboratoriais de sangue ou saliva para pesquisa de anticorpos contra o lissavírus ou mesmo por uma biópsia de pele. A realização da necrópsia é de extrema importância, né, para a confirmação diagnóstica. A técnica de imunofluorescência direta se constitui método rápido, sensível e específico. E a prova se baseia no exame microscópico de impressões de tecido nervoso, cérebro, cerebelo e medula. A gente, em relação ao tratamento da raiva, a gente não tem um tratamento específico para raiva, né? O paciente, quando ele é contaminado com vírus, é necessário que ele procure um atendimento médico, né, o mais rápido possível, apresentando sinais e sintomas. Então, lá no hospital, ele vai receber um tratamento chamado de imunoglobulina humana para raiva, né, que é administrado no dia da mordida. E para prevenção, a única forma de prevenção seria através da vacinação. A vacina da raiva, né, é inativada, indicada para prevenção da raiva em crianças e adultos. Ela pode ser administrada antes e após a exposição, como vacinação primária ou como dose de A raiva existe em 150 países no mundo. E uma das curiosidades que o único país, né, que não existe a doença é a Antártida. Aproximadamente 59 pessoas morrem dessa doença infecciosa a cada ano. Fazendo uma atualização desses dados, a gente colocar num aparato total, a gente coloca que 65 pessoas anualmente são contaminadas, né, por essa doença. E que são contaminadas, né, principalmente na Ásia e na África. No caso, corrigindo aqui, não são contaminadas. Os principais casos de morte, né, acontecem principalmente na Ásia e na África. Na América Latina, a incidência da raiva diminuiu entre 2013 e 2016, né, que mais pra frente vai ver, né, com campanhas de imunização, com as descobertas, né, de que a prevenção era o melhor cuidado. E aí foram feitos, né, vários projetos, aparatos, até a gente conseguir diminuir bastante os casos, né, da raiva nesse ciclo humano. A raiva humana transmitida por cães foram relatados em outros países, né, em 8 países, em regiões subcontinentes, sendo a transmissão de morcegos as mais comuns. Como a gente vai falar, né, com o passar do tempo, os estudos, né, a descoberta do vírus, como o método de transmissão, qual é o principal sintomas, os principais sintomas e a prevenção, né, como maior cuidado, o cão deixa de ser o principal transmissor e o morcego, né, por estar num ambiente silvestre, num ambiente de mata, passa a ser o principal vetor. No Brasil, entre 1990 e 2017, foram registrados 594 casos, principalmente em ambientes urbanos, atribuídos a variantes caninas antígenas. No Brasil, entre 2000 e 2009, para disseminação, houve um aumento de casos de raiva humana em animais, no caso, morcegos, né? Em 2009, a missão da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, era apoiar os países da América do Sul e do Caribe na eliminação das doenças negligenciadas, né, relacionadas à pobreza, as quais a raiva era transmitida por cães, eram das principais tarefas.
Uma curiosidade que a gente pode acrescentar devido a diversas, inúmeras mortes no ano, dos casos de morte de pessoas que sobreviveram, a gente tem 5 casos, segundo a literatura, de pessoas que se contaminaram e sobreviveram. 2 desses casos são nos Estados Unidos, 2 casos no Brasil e 1 na Colômbia. Então, você pode ver que com várias organizações, vários cuidados que já foram falados por mim lá atrás, a gente conseguiu, nestes casos, que as pessoas não vieram a óbito. E provavelmente, com o passar do tempo, esses valores irão aumentar, e aí a gente vai ter realmente o controle vetorial da doença. Entre 2013 e 2016, a Bolívia, o Brasil, a República Dominicana, Guatemala e Haiti, Honduras, Peru, Venezuela relataram raiva transmitida por cães. 10 casos foram notificados em 2016, 8 no Haiti e 2 na Guatemala. A reprodução no continente pode ser devida à vacinação, a redução, nesse continente pode ser devida, como a gente sempre fala aí, à vacinação, que é a prevenção, o fortalecimento de cooperação de técnica entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, e a disseminação de medidas preventivas pré e pós-contato. Apesar disso, a doença ainda existe em certas áreas geográficas, como em diversos países, que a gente colocou aí, como a Ásia e a África, os casos de morte, são bem grandes. Ainda tem, assim, uma dificuldade, principalmente que a gente colocou lá atrás, que os países com a população mais carente, que dificilmente têm acesso, principalmente ao básico, o ser humano, assistência à saúde, um controle sanitário, uma higiene, provavelmente esses países têm não somente a raiva, mas também como outras doenças, em um grande índice, em larga escala. A reunião do diretor do projeto de raiva nas Américas é normalmente realizada a cada 2 anos para discutir e apoiar a gestão e a tomada de decisões de projeto contra a raiva em países relevantes, com o objetivo de eliminar a raiva transmitida por cães, que é esse vetor que a gente tem de contaminação entre pessoas e animais, até 2022. O Plano Nacional de Prevenção à Raiva Humana, formulado no Brasil em 1973, promoveu a redução de casos de raiva humana e canina, principalmente devido à eficácia da campanha de vacinação, que acontece todo ano, que é divulgado pelas mídias, no caso dos dias de hoje, televisão, reforçada, nos acolheres e pelos agentes de zoonoses, que sempre passam na casa das pessoas, que a gente tem esse apoio deles, inconsequente também, em apoio também os agentes comunitários de saúde, que entram com força total aí, na prevenção do cuidado, que faz parte da atenção básica, que aí engloba todo o sistema de saúde. Pode parecer uma coisa separada, mas na verdade é tudo incluído, Os agentes epidemiológicos com os agentes de saúde têm esse cuidado, No Brasil, anualmente está reforçando a vacinação canina. No entanto, deve-se observar que os casos de raiva canina disseminada na natureza por animais raivosos, como morcegos, cães selvagens, raposa, primatas não humanos, indicam característica epidemiológica, indicaram, que a característica epidemiológica houve mudança. A fase paralítica ocorre geralmente, depois a fase excitativa, caracterizando por uma paralisia progressiva da parte dos membros posteriores em direção à cabeça, a morte por axia, e ocorrendo quando essa paralisia chega à musculatura respiratória. Como explicar um pouco essa parte para vocês? Como foi falado, após a mordida, após o contato entre o animal, o humano, seja silvestre ou doméstico, após a mordida ou contato com saliva, geralmente tem-se um período de incubação e depois desse período de incubação, o vírus fica esperando para ter acesso ao cérebro,
tendo acesso ao cérebro, aos neurônios, o vírus tem como preferência, né, o sistema nervoso central e como preferência, né, os GPCs, que são neurônios geradores centrais de padrão. Esses neurônios, né, geradores centrais de padrão, são aqueles, né, que estimulam, que mandam estímulos para as coisas básicas que a gente faz, como falar, andar, até mesmo respirar, mastigar e engolir. Nessa parte de engolir, uma das principais características, né, que a gente colocou aí, que é a espuma na boca, ela é gerada por quê? Como o vírus, né, atinge essa parte dos receptores, engolir se torna doloroso e uma coisa muito complicada, porque é como se você esquecesse que aquilo ali é uma coisa natural, né, fechando, né, no caso, as vias, e aí você não consegue mais fazer aquilo que é normal para você, e o normal do seu organismo é querer expulsar aquilo ali. Então, com aquela dificuldade de passagem da saliva, gera aquela espumação e automaticamente, né, sobressai da boca porque está em excesso, e aí tem essa característica, né, da espumação excessiva, justamente porque as coisas simples que a gente faz, né, padronizada, como andar, como já foi dito falar, né, param de ser uma coisa, como diz, padrão. É como se o corpo esquecesse de como nunca foi feita aquela função e ele esquece, né? E aí, consequentemente, como respirar também é esquecido. Então, tem a paralisia da musculatura, né, respiratória, que leva ao óbito. A raiva é um problema de saúde pública, né, que a gente colocou aí, principalmente nos países, né, subdesenvolvidos, que a população é mais carente, né, desde muito tempo. Então, assim, a gente coloca aí os europeus, né, que eles têm antes, hoje nem tanto, né, mas antes aí, né, na Inglaterra, há muito tempo atrás, 1900 e os quebrados, que a higiene realmente era muito precária, principalmente a questão sanitária, né, de dejetos, fezes, como os animais viviam entre o meio dos povos, sem higiene, né, sem o banho, sem o cuidado. Essa disseminação existe, né, há muito tempo. Desde a descoberta da vacina, né, pelo Instituto Pasteur, a situação veio mudando. Então, assim, a gente colocou que depois de muito tempo, depois de muito avanço, com a questão da vacina, né, que é a gente sempre repete que é o principal modo de prevenção, que as coisas começaram a melhorar. Na Inglaterra e na Austrália, por exemplo, já conseguiram eliminar a doença, né, por total. Em outros países, como Estados Unidos e Europa, controlaram o ciclo urbano, que é esse contato, né, que é essa contaminação animal doméstico e humano, ocorrendo casos esporádicos de transmissão por animais selvagens, né, nesses países, e na maioria dos países da América Latina não conseguiram, né, controlar ainda o ciclo de raiva humana, sendo o cão o principal transmissor. Entre estes países está o Brasil. Porém, o Brasil não é um dos maiores, né, coeficientes de mortalidade por raiva humana. Como já foi dito, existem outros países, né, com índice de mortalidade muito maior do que o Brasil, devido às nossas medidas, né? A gente consegue ainda estar tendo um controle, né, e com o passar dos tempos, né, a erradicação total, como nos outros países, né, Inglaterra e Austrália. E a gente finaliza aqui o nosso trabalho, né? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.